Nossa, é até difícil levantar essa pilha aqui de livros. Oi, oi, pessoal, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar sobre todos os 11 livros que chegaram aqui no mês de outubro. Foram coisas maravilhosas que eu não esperava e eu tô muito ansiosa para ler cada um deles. Final do ano tá chegando, né? Então eu preciso, adiantar nas minhas leituras para eu conseguir ler tudo isso. Alguns eu já finalizei, outros eu comecei e são livros com temáticas incríveis e diversas. Eu vou começar com os livros que eu recebi do grupo editorial Record, foram 4. Recebi Fantasmas, do Daniel Munduruku. Eu estava muito ansiosa por esse livro e eu fiquei muito feliz quando eu pude solicitar ele, porque o autor é um escritor de origem indígena. Olha só ele aqui. E eu tinha uma meta pessoal de ler cada vez mais livros escritos por pessoas indígenas. A gente acompanha um advogado negro e um jovem indígena. O livro se propõe a falar sobre povos distintos, sobre colonialismo, o quanto o colonialismo extinguiu e quis excluir a cultura de povos diferentes. E é um livro muito curtinho que eu comecei a ler e ele já me impactou nas primeiras 15 páginas. Então eu tô muito ansiosa para continuar, porque com certeza será uma leitura fluida, mas muito engrandecedora também. O outro livro que eu recebi foi O Beijo no Leproso, do François Mauriac. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e eu não conhecia o autor. Só que quando eu li Prêmio Nobel de Literatura, eu já solicitei, porque eu tenho uma meta aí pessoal de ler cada vez mais autores que ganharam o Prêmio Nobel. Eu li alguns esse ano e eu não tive uma relação tão boa assim com todos, mas eu acho muito interessante para entender o que fez o autor a ganhar o Nobel de fato. O outro livro que chegou aqui em casa foi O Hotel dos Sonhos, da Laila Lalamani. Ela é uma autora marroquina, americana. Olha essa capa que linda. Eu achei a premissa muito diferente. Aqui atrás diz: o algoritmo sinalizou que Sarah teve um sonho violento. Agora, ela ficará retida por 21 dias para provar que não é um risco para a própria família. Isso porque o livro é um mundo um pouquinho distópico, que os sonhos são monitorados e alguns sonhos são usados contra você. Eu achei interessante e bem diferente essa proposta, porque eu sonho muito. Eu tenho sonhos extremamente vívidos e às vezes eu fico até assustada com o quanto de detalhes eu consigo lembrar dos meus sonhos. Então, com certeza, eu irei mergulhar em um hotel dos sonhos. E se eu tivesse nesse mundo aqui, eu com certeza seria retida, porque eu sonho com muita coisa bizarra. E o último livro do grupo editorial Record ainda tá no pacote, mas eu sei o que é, porque eu solicito os livros e eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Deixa eu abrir com vocês. Ai, que difícil. Lendo Lolita em Teherã, Memórias de uma Resistência Literária. Gente, olha essa capa, eu acho que é um relançamento, se não me engano. E eu tava extremamente ansiosa por esse livro, porque vocês sabem que eu li Lolita esse ano e eu adorei, foi uma experiência única. Então, não preciso falar mais nada do quanto eu fiquei intrigada para saber como que eles irão abordar Lolita nesse livro aqui. A autora é iraniana e esse é um livro de biografia, pelo que eu entendi, em que a autora vai falar sobre a Revolução Iraniana que teve no início dos anos 1980, em que alguns clássicos foram censurados e por conta disso ela teve que utilizar métodos inovadores para falar sobre esses livros, só que sem deixar explícito. Não preciso falar mais nada, o quanto esse livro me intrigou e me deixou muito curiosa para ler, principalmente por ser uma biografia e retratar a realidade crua e nua. Com certeza lerei ainda em novembro. Agora, indo para a editora Unesp, eu recebi Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Eu já falei muitas vezes sobre esse livro aqui, porque eu adorei. E eu solicitei o livro exatamente por ser outubro, mês do Halloween e tudo mais. E eu acertei demais na escolha. Não é um livro sobrenatural, nem de terror, como eu imaginei que seria, mas é um livro que dá, sim, algum tipo de calafrio e, sobretudo, os contos são muito criativos. O livro reúne 14 contos, um bem diferente do outro, e eu ficava nessa apreensão de saber o que o próximo conto iria abordar, qual seria a inovação do próximo conto, porque eles são bem diferentes entre si e eles se sustentam, eles têm uma finalização e uma construção impecável. Eu adorei conhecer esse livro, adorei conhecer a escrita do Edgar Allan Poe também, e eu com certeza recomendo. Muito obrigada, editora Unesp, você fez o meu mês com esse envio.
O próximo livro que eu recebi foi da autora, porque eu vou fazer uma publicidade para esse livro, e eu tô falando de Âmago, da Camila Coelho. Esse também é um livro de contos, e eu adorei a proposta dele, porque vai muito com o que eu falo, com o que eu estudo também. Isso porque os contos irão falar sobre tipos de violência que várias mulheres sofrem ao longo da sua vida. São contos curtos, mas que mesmo em poucas palavras dizem tudo e às vezes isso basta. Às vezes a gente não precisa de muitos detalhes para entender a dimensão de toda a violência e como elas impactam. Eu acho que como mulher a gente compreende nas entrelinhas. E eu consegui me colocar no lugar dessas mulheres dos contos, o que foi duríssimo, mas foi muito necessário também. Eu tô na metade do livro, pretendo finalizar ainda essa semana, mas eu tô adorando. E com certeza vem vídeo sobre ele no canal e nas minhas outras redes sociais. Já me segue no Instagram e no TikTok para vocês acompanharem por lá, porque eu tenho muito a falar sobre esse livro. Esses foram os livros que eu recebi de parceria, e agora eu vou falar sobre livros que eu comprei e 2 livros que eu ganhei. A Lud, do Catalisando Páginas, decidiu me presentear com 2 livros que ela gosta muito e que ela sabe que eu irei amar também. O primeiro é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, nessa edição antiga, belíssima. Eu tava muito ansiosa para ter esse livro em mãos, porque eu tenho os outros 2 desse mesmo mundo, vou pegar para vocês um minuto. Ai, caiu tudo, meu Deus do céu. Pois eu pego. Ainda bem que estava aqui atrás de mim. Outros 2 livros que fazem parte de um mundo de A Casa dos Espíritos são Retrato em Sépia e Filha da Fortuna. Ambos eu recebi do Grupo Editorial Record há alguns meses atrás. E eu só não li porque eu não tinha Casa dos Espíritos. Dizem que tudo bem você ler fora de ordem, mas eu queria ler em sequência e ter essa experiência. E o outro livro é um dos livros favoritos da Lud, e ela disse que impactou demais ela, e ela sabe que eu irei gostar. Eu tô falando de Amada, da Toni Morrison, autora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura também. Eu já li um outro livro dela que se chama Sula, foi meu primeiro contato com a autora. Foi um livro muito interessante, mas não foi um livro que eu amei. Foi um livro que eu fiquei confusa em muitos pontos. E esse aqui, todo mundo que lê ama. Então eu tô com muitas expectativas, eu sei que eu vou gostar, porque toca em assuntos bem sensíveis e que eu costumo me interessar bastante. E eu tô lendo Um Defeito de Cor, então eu acho que as premissas se casam muito bem. Vou tentar ler em novembro, me desejem sorte porque é muita coisa, mas eu quero muito conhecer finalmente a Amada. Os outros 2 livros eu comprei. O primeiro, Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Jaswal. Eu sei que ela é uma autora indiana e eu paguei R$ 20 nele. Eu fui no sebo com meu namorado porque ele queria comprar O Senhor dos Anéis e claramente eu escolhi um livrinho pra mim. Essa aqui é uma edição da Tag. Eu queria muito esse livro, porque também muitas pessoas falam bem dele. E vai contar a história da Nick, que passou a maior parte de seus 20 e tantos anos distanciando-se da tradicional comunidade Sikh, preferindo uma vida mais independente, em outras palavras, ocidental. Quando a morte de seu pai deixa a família financeiramente desestruturada, Nick se habilita a dar aulas de escrita criativa em um centro comunitário no coração da comunidade Punjabi de Londres. Logo no primeiro dia de trabalho, Nick descobre que, na verdade, as viúvas que aparecem para o curso estão esperando aprender a alfabetização básica em inglês e não a arte de escrever contos. E que as ensina a escrever suas histórias não contadas, desencadeando um processo criativo inesperado e perigoso. Esse título por si só chama muito a atenção, mas a história vai muito além do que o título dá a entender. Eu já comecei a ler o livro porque eu e meu namorado a gente foi no sebo e depois a gente foi tomar um café e nesse café a gente ficou lendo porque, enfim, namorar um leitor tem dessas, maravilhoso, recomendo. E eu li 10 páginas e eu estava gostando muito do livro porque ele vai falar muito bem sobre a cultura, sobre seguir a norma do que a cultura propõe ou não. Então tem bastante essa dualidade e eu achei muito interessante. Eu gosto muito de livros que se passam na Índia. No caso, esse livro se passa em Londres, mas mexe muito da cultura indiana. E vários livros que eu li sobre a Índia eu gostei e foram favoritos por aqui. Então eu tô com grandes expectativas e eu acho que eu vou gostar do livro, sim. E o outro livro eu comprei pela Amazon, tô falando de A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse livro eu comprei porque ele faz parte da leitura conjunta do Veredas Literários, meu clube literário presencial aqui em Curitiba, e a gente vai ler ele em novembro. Na verdade, era pra eu ter começado, mas eu quero finalizar algumas outras leituras aqui pra dar ênfase a esse, porque eu sei que é uma leitura que vai me impactar
imensamente. Todo mundo fala muito bem desse livro, é uma tetralogia, na verdade. Ele é curto, eu acho que ele vai ser bem fluido, mas eu acho que vai me sacudir bastante, porque eu sinto que a Helena Ferrante não tem muito papas na língua pra descrever seus personagens, pra descrever os defeitos dos personagens também. Então eu tô muito animada pra ler esse livro e com certeza vem aí eu falando sobre, porque eu sei que eu vou surtar com ele. E os outros 2 livros que eu recebi no mês de outubro se referem à tag curadoria que eu assino. Geralmente a tag chega no final ou no começo do mês, e no mês de outubro chegou tanto a tag curadoria de outubro quanto a tag curadoria de novembro. Na tag curadoria de outubro, a gente recebeu Trópico da Violência da Natasha Apaná. Essa daqui é a luva. Aí aqui vem a revistinha e a capa. Olha isso aqui, gente. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu só ainda não tive a oportunidade porque os livros da tag acabam não sendo tão prioridades assim, comparado com livros que eu recebo de parceria. Mas a tag, esse ano, só mandou coisa boa. Sério, sem palavras para os títulos que a tag enviou na tag curadoria. E esse livro, a autora é mauriciana e francesa e vai contar a história da Marie, uma jovem enfermeira da metrópole que vai viver em Mayotte para seguir o homem que ama. Na ilha, ela acolhe um bebê abandonado e o chama de Moise. Acho que é Mozuá, não sei. Alguns anos depois, após a morte de Marie, Mozuá, agora adolescente, começa a investigar suas origens e se vê confrontado com a violência, a miséria e a injustiça das ruas, no gueto conhecido como Gaza. Eu já vi várias resenhas de pessoas que amaram a história, então eu tô com grandes expectativas. E quem foi o curador do mês? Deixa eu ver aqui, que eu não lembro de cabeça. Foi a Karine Tuil. Ela nasceu em Paris, ela é escritora também, mas eu não conheço nenhuma obra dela. E o mimo que veio na caixinha de outubro foi outro livro, O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos. Eu acho que ele ganhou o prêmio Kindle de literatura. É um livro bem pequenininho, bem curtinho também. Eu fiquei bem curiosa para ler. A diagramação é maravilhosa. Olha isso, os capítulos são curtos e bem espaçados. Eu sei que eu vou ler isso daqui numa sentada só. E agora vamos para a caixinha de novembro. Se você assina e não quer ver spoiler, pode pular essa parte, mas adianto que o livro tá belíssimo e eu tô bem ansiosa com o que chegou aqui. Então, vamos lá. Tadã! Vou começar pelo mimo. A gente recebeu Iconotag. Esse aqui é um jogo bem parecido com Double, pra quem gosta de jogos de tabuleiro. Eu e meu namorado a gente ama. E a gente tá fazendo a nossa pequena coleção particular de jogos de tabuleiro. Então, quando eu descobri que seria isso aqui que a gente receberia, eu surtei, eu fiquei muito feliz. Esse é um jogo bem dinâmico. Aqui dentro há várias cartinhas, ó, com várias figuras. E a dinâmica é: a gente distribui um número igual ou semelhante de cartas para os participantes. E você tá vendo que tem várias figuras, né? O que tem aqui de figura também tem aqui. Então, por exemplo, o que se assemelha nos dois. Ai, Deus, preciso encontrar. O que se assemelha nos dois? Isso daqui não tem, não. Ah, ai, gente, demorei pra achar. Essa é a graça, você demora pra achar. Ainda mais na pressão, você fica nervoso. Mas você tem que encontrar qual figura se repete na tua mão e na mão do teu adversário. Então, por exemplo, aqui é o bolo. Tem um bolo aqui e tem um bolo aqui. Se você muda, ó, vou mudar só dessa mão. São figuras diferentes, mas também é uma repetição. Por exemplo, aqui eu já consigo ver que aqui tem a porta e aqui tem a porta também. E a ideia é você acabar com as cartas da tua mão mais rápido do que o teu oponente. E por aí vai. Na hora ali da dinâmica, você fica tão frenética que você fica cego, você não consegue ver qual a semelhança. E claro, o livro que veio na caixinha de novembro foi Nope, do Hermann Hesse. Essa é a luva, belíssima. E esse aqui é o livro, gente. Olha que coisa linda. O Hermann Hesse também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu ainda não li nada dele, então também vai aí pro meu projetinho particular. E eu tô bem ansiosa para ler esse livro. Ele também é curtinho, a diagramação tá maravilhosa. E ele parece ser um livro bem fofo. Eu não sei descrever por que que eu achei fofo. Nupe é um andarilho que percorre o mundo em busca do sentido da existência. Recusando amarras, abraça a liberdade como destino e apaga seu preço.
Publicado há mais de 100 anos, Percussor da Contracultura, esse é o retrato comovente de um espírito irrequieto, cuja força está em negar a rigidez do mundo e celebrar no gesto errante a beleza da vida. E a curadora do mês foi a Tamara Klink. Ela é velejadora e escritora, famosíssima por aí. O seu pai também quebrou alguns recordes, se não me engano, uma travessia do Atlântico. Ambos têm livros publicados, eu estou muito ansiosa para ler, principalmente o que ela escreveu. Eu estou acompanhando ela nas redes sociais atualmente, porque ela fez uma travessia lá no Polo Norte, se não me engano, sozinha. E eu estava acompanhando o diário a bordo dela, foi muito interessante. Ela faz um trabalho incrível, muito inspirador também. E ela disse que o que ela gostou nesse livro foi que Nup fala sobre não criar raízes. E para uma velejadora, eu acho que isso faz muito sentido, né? Eu tô muito ansiosa, eu adorei a escolha, eu adorei a curadora também, porque ela é uma inspiração e eu fiquei bem surpresa com essa indicação dela. Esses foram todos os 11 livros que eu recebi no mês de outubro. Eu tô muito feliz com cada um deles. Vocês podem ver que são títulos bem diferentes, de países diferentes também, de ganhadores de prêmios, autores renomados. Eu sei que vai sair algum favorito aqui dessa lista. Escrevam aqui nos comentários qual livro você acha que eu vou favoritar esse ano. E comentem também se você já leu algum desses livros. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!